Bom dia, estamos aqui iniciando mais um 10 Mais Podcast, o podcast oficial da Fenamilho 2023. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial, que é meu companheiro de Rotaract, né, meu companheiro de serviço voluntário, o Jonathan, que vai contar um pouquinho para nós sobre o trabalho que vem sendo feito com a comissão de voluntários. Então, bom dia, Jonathan, quero que tu se apresente para o pessoal do 10 Mais. Bom dia, Fábio. Bom dia aos os que estão aqui nos acompanhando no podcast 10 Mais. É uma satisfação estarmos aqui, né, nesse veículo de imprensa que é tão prestigiado, né? Então, as pessoas falam muito bem do 10 Mais, acompanham, e isso é muito importante, né? Então, e ainda mais hoje falando sobre, né, um trabalho tão importante, né, que nós já lá no Rotaract nós estimulamos sempre, né, a questão dos voluntários, e hoje nós estamos aqui na prática, né, atuando nessa comissão importante, que é o primeiro projeto. É o primeiro projeto em Fenamilho, né, que vai trazer essa questão dos voluntários. Isso até era uma coisa que eu ia te perguntar. Nas outras feiras não se trabalhava com essa dinâmica da comissão de voluntários. É uma novidade, então, dessa feira? Uma novidade, né? Então, em outros tempos, né, a priorização era a questão da contratação, a terceirização e tudo mais. E o espaço para os voluntários não havia, né? Ou quando havia, era assim, mais por parte dos expositores, não era um programa oficial da feira. Então, esse ano, após nós nos reunirmos, né, com o presidente Voese e toda a diretoria da Fenamilho, né, e também inspirados, né, nós fomos inspirados também por modelos positivos de outras feiras aqui da região, né. Por exemplo, tem feiras aqui que trabalham com contingente de centenas de voluntários, né, mais de 600 voluntários às vezes, né. Então, inspirados nisso, nesse case de sucesso, né, nós entendemos que nós poderíamos trazer também para a nossa Fenamilho, né. E a recepção, né, desse projeto foi unânime, né, foi imediata, as pessoas aderiram, né, e nós já lançamos a ideia, né, e bom, tivemos pleno êxito nessa primeira experiência. Ai, que bacana. Mas antes de nós iniciarmos realmente na parte da comissão de voluntários, eu quero que tu te apresente quem é o Jonathan e também já quero saber como foi que chegou esse convite para que tu fosse, então, o líder, o responsável por toda essa galera aí que está por trás da organização da feira de forma voluntária. Perfeito, né? Então, meu nome é Jonathan Ferreira, eu sou conselheiro tutelar, né? Sou psicólogo por formação e jornalista também. E como, né, eu já atuo, né, no Conselho Tutelar, até o ano passado eu coordenava o Conselho Tutelar, esse ano eu estou na vice-coordenação, né, dando uma assessoria, né, para a equipe do Conselho, né, recebi esse convite, né, por ter essa experiência na organização de pessoas, né, na gestão de pessoas, né, minha especialidade também é gestão pública, então isso também garantiu que eu recebesse esse convite e esse desafio, né? Porque é um desafio. A gente lidar com pessoas, e ainda mais com um contingente grande de pessoas, sempre vai ser um desafio. Tu tem que acomodar todas as ideias, vertentes e tudo mais, né? Então, foi isso, né? Esse convite partiu, né, do presidente, do Luiz Alberto Voese, com quem nós trabalhamos, né? Ele é secretário, né, na prefeitura, né? Ele é secretário da Fazenda, né, e também da minha grande amiga Odila Mota, que é da MK Produções Culturais, né? Então nós também já trabalhamos juntos, né? Eu faço parte, sou um dos fundadores da MK, do IAI, perdão, né? Do Instituto Ações Integradas, que faz parte da MK, né? Então nós estivemos, né, sentamos, conversamos e topei o desafio, né? Disse, não, se é para que nós possamos um projeto dessa magnitude e que vai ser espelho para outras edições da feira, vamos lá e vamos fazer o nosso melhor, né? E foi com bastante antecedência assim, que surgiu essa ideia desse projeto? Com quanto tempo antes do lançamento da feira, propriamente, surgiu essa ideia, surgiu o convite e tudo mais? Logo nos primeiros dias em que estava se estruturando, né, as comissões, né, então desde o início, quando estavam, inclusive, se trazendo os nomes, né, comissão de segurança, porque além do presidente Voese, né, nós temos os presidentes das comissões, né, foi tudo dividido em comissões de segurança, comissão de marketing, né, comissão de estrutura, né, enfim,
todas as comissões, eles vão ter o seu representante, comissão de educação, né, uma comissão também que teve bastante atuação, né, e aí todas essas comissões têm o seu presidente. Quando estavam estruturando essas comissões, né, partiu esse convite, não, vamos fazer, e daí eu já montei uma ideia de mais ou menos como que seria, né, a comissão de voluntários, apresentamos para o presidente, né, e para a produtora cultural da feira, e logo de pronto foi aprovado, né. Então, para nossa alegria, né, porque, como eu digo, isso vai ser um programa que vai perdurar para tantas outras edições, né. Até, na verdade, a ideia mesmo é que, claro, tu sempre vai precisar de pessoas contratadas, terceirizadas e tudo mais, isso é inegável, mas que nós possamos atingir esses patamares, né, de ter 600, 700, 800 voluntários trabalhando na feira, porque a feira comporta isso, né, até, na verdade, nós assim, tivemos que correr bastante, né, com o número de voluntários que tivemos esse ano, porque é muito trabalho. Né? A gente pensa uma feira que atrai mais de 200 mil pessoas, quer dizer, passa mais de 2 Santo Ângelos pela feira, né? Então, quer dizer, é muito trabalho, né? Nós precisamos de muitos voluntários, né? Isso até é o que eu ia te perguntar. Como foram selecionados esses voluntários e quantos são? Porque até teve algumas pessoas que me perguntaram assim, mas os voluntários são do Rotary, do Lions, né? Eu acho que não necessariamente, não tem essa relação direta, né? Não. É um time realmente da feira, né? Exato. Como que foi, assim, cada um que faz parte hoje buscou a feira, vocês tiveram que buscar as pessoas, conta um pouco pra nós como é que foi isso. Esse é um ponto muito interessante, né, Fábio, que tiveram pessoas assim, ó, que me insistiram muito, inclusive, para ser voluntário, né, para atuar, porque desde o início, né, a gente quis fazer isso de uma forma dentro da legalidade e com muita transparência, né? Porque para não gerar nenhum tipo de desentendimento ou de interpretação equivocada, né? Os voluntários, eles não tiveram qualquer tipo de remuneração, né? Então, por exemplo, os clubes de serviço, eles estavam atuando aqui, depois um percentual eles receberiam. Da portaria, né? Da portaria, eu acho que era a dinâmica. isso, né? Dos clubes de serviços, né? A portaria em si, ela foi terceirizada, então não faz parte, né? Não está diretamente ligada à feira, é uma empresa terceirizada, o que também, né, garantia uma isonomia e uma agilidade ali na portaria, né? Então, quer dizer, os voluntários não, né? Os voluntários, até nós criamos a campanha, né, que foi vinculada às redes sociais da feira, né, pedindo que esses voluntários viessem, né, e nós criamos um formulário online que aquele pretenso candidato ele teria que, né, preencher, exato, e não necessariamente precisava ter experiência. Né? Algumas pessoas até não tinham qualquer tipo de experiência em eventos, mas, né, no formulário já era especificado que não haveria uma contrapartida financeira, né, que seria um voluntário mesmo, né? Claro, né, a gente deu as credenciais, alimentação, isso sim. Básico, né? Básico, né? Mas, assim, remuneração pelo serviço realizado, não. Né? E, né, nós tivemos um número bem expressivo para uma primeira edição. Nós tivemos 44 inscritos. Nossa. E nós teríamos mais inscritos se ali na última semana, que já iria começar a feira, né? Nós tivéssemos mantido as inscrições, né? Porque ali na última semana a gente interrompeu as inscrições para fazer a triagem desse pessoal, né? E aí muitas pessoas vieram procurar no direct, no WhatsApp, enfim, né? Eu quero ser voluntário, como é que eu posso fazer? Algumas pessoas eu tive que dizer, olha, infelizmente nós já terminamos, né, o prazo de inscrições, né? Mas vamos, né? Vamos trabalhando aí com a ideia de uma próxima feira. Tem a FEAGRE também em outros anos, né? Que daqui um pouco pode ser algo que a gente pode levar também, né? Então, assim, foram 44 inscritos, né? Desses 44 nós selecionamos 30, porque também, né, não necessariamente precisaria ter experiências em eventos. Esse não foi um quesito. Mas, por exemplo, né, eu mesmo, por ser conselheiro, né, tutelar,
Eu entendo que a questão dos menores, né? Os menores, por exemplo, não é vedado o trabalho noturno, por exemplo, né? Ou em ambientes com venda, consumo de bebidas alcoólicas. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Quando nós lançamos o projeto, né? Nós instituímos que nesse momento nós não iríamos angariar para a comissão menores, né? Talvez mais adiante, em algumas outras funções, né, nós faríamos isso, mas nessa edição nós, por ser até a primeira experiência, né, nós iríamos, né, trabalhar com maiores de idade. Então esse foi um quesito que nós utilizamos, né, e bom, daí algumas pessoas que se candidataram eram menores. Pessoas de outras cidades também que teriam muita dificuldade de deslocamento, né, também nós tivemos que vedar. E pessoas também que não concordavam com os termos, né? Porque no nosso formulário tinha, você concorda com os termos, algumas pessoas disseram não, ou que não conheciam os termos, então nós tivemos que também vedar essa participação, né? Mas 30 voluntários, pessoas inclusive qualificadas, isso foi muito bacana, porque ao passo que tiveram algumas pessoas que não tinham experiência, né? Foram poucas, a maioria já tinha experiência de outros eventos, inclusive de feiras, né? Feiras da região, feiras aqui de Santo Ângelo, como a FEAGRE, né? Enfim, N eventos, né? Pessoas também que tinham muita intimidade, falavam outros idiomas. Isso foi muito útil para nós. Tiveram pessoas que vieram da Argentina e que se candidataram, né? Para a equipe de voluntários. Para a equipe de voluntários. Que legal. Né? E que estão atuando até hoje, né? Até o final da feira. Acredito que foi bem importante, porque a Argentina veio, o pessoal do Paraguai também esteve aí, né? Então isso também é importante ter essa comunicação. Exato, né? Então, para se ter uma ideia, né? Ali no pavilhão do turismo, né? Os voluntários atuaram maciçamente, justamente por essa questão, né? Esses voluntários, eles falam espanhol, falam inglês, né, francês. Então, quer dizer, isso ajudou muito, né, na comunicação. O presidente, né, da feira requisitou o trabalho dos voluntários nesse sentido, né? O pessoal do Uruguai, ali no pavilhão da cultura, né, nós temos ali uma exposição que vem lá do Uruguai, né? E o seu Antônio Bueira, né? Ele é um que comunica em espanhol, né? Então nós tivemos a presença de um voluntário quase que constante junto com ele ali, indicando, guiando, enfim, né? E além, né, dessa questão linguística, né, nós tivemos também as escolas, né? As escolas, né, que tiveram presentes. Então, imagina num dia, né, Fábio, tu atender 700 alunos, como aconteceu, né? Precisávamos de voluntário para organizar, guiar essas escolas, né? Nós tivemos um momento em que tivemos a participação maior de escolas do que nós estávamos programados. Então nós tivemos que estruturar ali o palco cultural, o Stock Center, para acomodar essas pessoas, né? Então, quer dizer, tudo trabalho voluntário, né? E não era assim, somente, né, a guia, não. O pessoal voluntário botou a mão na massa mesmo, né? Ali nos dias que choveu, ali nós limpamos cadeiras, né, para colocar ali para as escolas que estavam chegando. Nós fomos buscar cadeiras lá no auditório e Glênio Araújo. Então, quer dizer, era em todas as pontas, né, como diz. Os voluntários foram imprescindíveis, né? Foi o guia, na portaria, apesar de nós termos os clubes de serviço, nós termos uma portaria que estava terceirizada, né? Nós precisamos utilizar, né, esses voluntários também, né? Até, né, para um direcionamento ali, os veículos estavam chegando. Teve dias, né, em que, principalmente nos dias de show nacional, né, em que o número de veículos e pessoas era muito grande e precisavam de informações. Estavam os voluntários ali presentes, né? E como é que foi com relação a esses voluntários especificamente que não tinham uma experiência, né? Foi dado um tipo de treinamento, alguma coisa assim? Como é que foi essa preparação deles para a feira? Nós fizemos diversas reuniões presenciais, né, e também online. E aí nós, a cada um dos voluntários, nós criamos, né, aquele voluntário que iria, por exemplo, para a comissão de protocolos, eventos, né,
que iria atuar, por exemplo, no auditório, né, ou aqueles que estariam na portaria. A gente foi subdividindo, né, de acordo com o trabalho que cada um iria fazer. Isso eu até queria te perguntar. Essa divisão também dos voluntários foi feita com base no currículo deles, com base no que eles têm de aptidões ali, Isso. melhores também? Foi levado em consideração isso? Foi levado em consideração, né, até porque a gente, né, quis otimizar esses voluntários, né? Quer dizer, a pessoa é bilíngue, né? Não, então vai para a comissão de turismo, por exemplo, o Mercosul já tem essa experiência, né? Ou então, né, por exemplo, o nosso companheiro de Rotaract ali, o Gabriel, né? O Gabriel, ele tem larga experiência na portaria, né? Eu disse, bom, é esse o trabalho que você vai fazer. Ele é uma pessoa bem receptiva, assim, ele gosta, né, de receber as pessoas. Isso, adora comunicar e vai direcionando, o chão dele é esse. Portaria, né? Então, todos, assim, a gente quis buscar, né, assim, um lugar em que o voluntário também fosse se sentir bem. Se desenvolver também, né? Desenvolver, que seria melhor aproveitado. Aqueles que não tiveram experiência, a gente conversou, né? A gente apresentou, né, um possível lugar, se a pessoa se sentia confortável de estar naquele espaço, né? Porque também tinham voluntários que não tinham experiência, mas até chegou e me disse, olha, presidente, eu sou meio tímido, né? Então, por exemplo, se eu for lá para a portaria, eu acho que eu não vou ser bem aproveitado, não vou conseguir, né? Eu tenho essa dificuldade, né? Aí a gente alocou, né, num outro espaço, mas aí também eu disse, olha, importante isso, vou te levar para um outro local, mas aqui você também vai trabalhar essa questão da tua timidez. E para minha felicidade, assim, ó, a menina lá, a Fernanda, a voluntária Fernanda, até ontem me procurou e disse, olha, que pena que a feira está acabando. Olha, ela, né, fez contato ali com outros voluntários mais ativos, uma escola para ela, tá? Incrível, né? Eu disse, agora mantenha, vai se desenvolvendo, vai buscando eventos, que é isso. O nosso objetivo é esse, né? É um trabalho sério, né, comprometido, foi cobrado, né, um mínimo de 4 horas de trabalho, né, para o voluntário, né? Porque a gente precisa ter essa responsabilidade, né? As comissões estavam contando com esses voluntários, né? Agora, também tem esse aspecto, né, da interação, do desenvolvimento, da busca, né, por experiência, isso é o bacana da Fenamilho. Ou seja, a gente fala de um trabalho voluntário, mas às vezes a gente pensa assim, mas eu não vou receber nada para isso. Na verdade, tu recebe muito aprendizado e crescimento, né? Vai muito além do dinheiro, né? Vai muito além de estar aqui recebendo algo. Porque tu se desenvolve como pessoa, como ser humano, tuas habilidades, tuas aptidões. Né? Olha, uma experiência tão rica como essa é muito difícil a gente ter. Né? E quando a gente tem, às vezes sai por um custo que é difícil, né? A gente não consegue. Então, quer dizer, a experiência de estar numa Fenamilha, num evento como esse, é fundamental. Em termos de desenvolvimento humano, em termos de desenvolvimento profissional. Interessante, assim, uma experiência muito bacana. Uma das minhas voluntárias ali, a Mairane, é uma pessoa muito comunicativa, bilíngue, já conseguiu estabelecer contato para, depois da feira, ela vai, né, vai ter uma oportunidade de trabalho. Né? No mercado de trabalho, networking, né? Networking, isso que é o bacana da feira, sabe? E essas são as experiências interessantes que nós tivemos na comissão de voluntários. Que legal. Com relação a isso que tu falou das 4 horas, então como que era a distribuição? Isso que eu ia perguntar da escala, né, digamos assim. Era feita uma escala, então eram 4 horas por dia, pelo menos, que eles tinham que cumprir, como é que era? Isso, nós fizemos uma escala, né, como nós tínhamos 3 turnos, e nós tínhamos, no caso, pessoas que trabalhavam, por exemplo, durante o dia, então poderiam à noite, né, outros que eram mais tranquilos durante o dia, durante a manhã ou durante a tarde. Então a gente foi dividindo, né, o pessoal de acordo com as suas possibilidades, né? Claro, sempre deixando claro essa questão de ao menos 4 horas de trabalho, mas, né, a gente foi organizando de acordo com o tempo do voluntário, né? E aí foi muito, muito positivo, né? A gente conseguiu, assim, poucas pessoas não aderiram, enfim, ou tiveram que se ausentar, né? Não tive problema em relação a isso. Que legal. Tem uma questão também bem interessante que tu comentou antes, das campanhas que foram feitas também, né? Isso. De conscientizações, enfim, sensibilização a gente fala, né? Isso. Conta pra nós um pouquinho sobre algumas dessas campanhas, como foi. Né?
Bom, além, né, desse trabalho com a comissão de voluntários, né, a gente também, né, atuando no Conselho Tutelar, né, então a gente busca né, atuar em defesa do direito da criança e do adolescente. E até isso foi um tema de uma conversa que eu tive em outra oportunidade, né, que nós tivemos shows, por exemplo, o show da Luísa Sonza, né, teve muita gurizada aqui, muito adolescente, né, e a gente teve esse cuidado, né, durante toda a feira. Claro, né, sempre vai ter alguma situação pontual e em que a gente precisa estar alerta e tudo mais. Isso também é uma forma que a gente tem que usar para aprimorar os nossos meios. Mas, assim, no geral, nós não tivemos problema nessa feira, né, porque nós, no início da feira já, nós conversamos com a equipe de marketing e mídia aqui, na comissão, né, e foi lançado 2 campanhas que eu tenho muito importantes. A primeira é essa, né, da questão da venda e consumo, fornecimento de bebida alcoólica para menor. Né? Todos os nossos estandes, isso foi reforçado depois, né, os conselheiros passaram em todas os estandes aqui que vendiam, que trabalham com bebidas, enfim, alertando, né, orientando e advertindo sobre essa proibição, né, de venda ou fornecimento de bebida alcoólica para menor, né, por qualquer meio, né, então é totalmente vedado, é crime, e a pessoa poderia responder, né, caso fizesse isso, né, então, e a gente teve pleno êxito nesse aspecto, né, então, os expositores eles estavam bem orientados e advertidos também. E também a campanha do assédio, né? Eu acho que também é muito importante, né? Um evento dessa magnitude, com esse número de pessoas, né, frequentando o parque, era uma preocupação também, né? A gente sabe que em outros eventos, em outros locais, não necessariamente na FENAMILHO, mas em outros locais que tem uma grande circulação de pessoas, isso acontece. Às vezes num estacionamento, às vezes num banheiro, às vezes... E, né, às vezes até né, a luz do dia à vista de todo mundo, a gente sabe. Então a gente quis deixar bem claro essa questão. Não é não, né? E o bacana é que, né, já na entrada do nosso parque ali, né, no momento em que o motorista ou a pessoa que vinha comprar o seu ingresso ali já estava o alerta, né? Tanto da questão da bebida quanto a questão do assédio. É totalmente vedado, né? A pessoa vai responder, né? Responder civil, criminalmente em relação a isso, né? Caso venha cometer. Nós estamos muito bem amparados aqui na feira em termos de segurança terceirizada, os órgãos, né, de segurança, como Brigada Militar, Polícia Civil, Conselho Tutelar, né, Corpo de Bombeiros, todo esse contingente estava aqui preparado, né, e, né, atento a qualquer situação como essa. Não à toa que não tivemos, né, problemas assim. Todo mundo, quando circulava pelo parque, conseguia ver sempre o policiamento aí, né? Então, acho que o pessoal também se sentiu muito seguro, né? Muito seguro, né? Então, assim, né, nem problema nos veículos, nada, sabe? Essa feira foi uma feira muito tranquila, felizmente, nessa questão de segurança, porque o contingente era grande, né? E não só aqui, mas também nos outros pontos, nos pontos mais afastados do parque. São 40 hectares, né, de parque, então a gente precisava garantir que a segurança ia ser plena. E de fato, né, até nesse momento, né, já no final da feira, nós não tivemos grandes, né, situações. E as que nós tivemos, prontamente os órgãos agiram, né, por algum desentendimento, alguma briga, aqueles já foram levados e, né, foi adotado as medidas, né, mas retirados ali do convívio e neutralizados em relação às suas agressões, né? E isso foi bem importante porque nós tivemos shows muito grandes, né? Ontem nós tivemos o show do Matheus e Cauã, então foi um show, acredito que um dos maiores, né? Exato. Então era importante essa segurança, né? Também tinha fluxo de menores de idade na parte da noite, né? Então essa preocupação dos pais também, acredito que era grande, e a feira conseguiu entregar aí uma qualidade, uma segurança, né, para as pessoas que estavam visitando. Então isso foi muito importante, né, Fábio? E interessante isso, né? Porque em outras edições nós tínhamos um termo de ajustamento de conduta que era produzido pela Promotoria de Infância, né? Esse ano não aconteceu essa assinatura desse TAC, né? TAC que a gente chama. Não aconteceu, mas não precisou acontecer. que bom. Né?
como é bacana, assim, quando as organizações fazem isso, né? Estão atentas às suas responsabilidades, né? Então, quer dizer, não necessariamente foi preciso nós sermos provocados, por exemplo, por uma promotoria pública, né? Nós já estávamos organizados e estruturados para, né, atender essa parcela da população. Então, quer dizer, né, um show como o Matheus e Cauã, que foi um showzaço, digamos, né? Convenhamos, né? Todos, né? Eu gostei muito do Leonardo, gostei muito do Luan Santana, mas o meu show era o Matheus e Cauã mesmo, né? A gente conversou com algumas pessoas no parque e a resposta da grande maioria era a expectativa pelo show do Matheus e Cauã. Então, eu realmente acho que era o mais aguardado. O pessoal teve a oportunidade de conversar com eles ontem, né? Comentaram que são pessoas muito simples, assim, muito simpáticas. Um show, né? Olha, excelente. Muitas famílias presentes, né? Então, quer dizer, né? Teve um contingente grande de pessoas, menores, famílias, mas nós não tivemos maiores incidentes, né? Isso é uma prova de que a FENAMILHA estava realmente organizada nesse quesito, né? E nós não tivemos qualquer, né? Aí alguma situação um pouco mais, que às vezes o pessoal abusa um pouquinho da bebida, né? Os adultos. Até né? O próprio SAMU também estava muito ativo, né? Assim, sempre que precisava alguma coisa, eles estavam ali socorrendo alguém, né? Prestando um auxílio. Então, isso também foi importante, a parte da saúde, importantíssimo. né? Suporte. E isso, assim, ó, esse é o diferencial de uma feira como a FENAMILHO, né? As pessoas entram aqui, pagam o seu ingresso, entram e se sentem seguras e podem desfrutar dos stands, ir no restaurante sem maiores problemas, sabem que o seu carro está bem guardado ali no estacionamento. Isso era uma coisa que as pessoas me perguntavam, né? Ah, Jonathan, se eu deixar o meu carro num estacionamento fora ali do parque, né? Porque a gente sabe que existem essas coisas, né? Eu disse, olha, tudo bem, né? É o livre-arbítrio de cada um. Mas o que eu posso te dizer é que dentro do parque o teu carro vai estar assegurado, tu não vai ter qualquer tipo de problema, e se tu tiver, tu tem a quem recorrer. O que eu não sei se vai acontecer em outros espaços, né? Não sei. Mas aqui dentro da feira eu garanto que sim. E as pessoas compreenderam isso. E aí, bom, né? Nós estamos chegando no final de feira aí com muitos elogios. Claro, com alguns apontamentos que nós precisamos melhorar, mas isso sempre, né? Numa feira que vem mais de 200 mil pessoas, nós, né? Inevitavelmente nós vamos ter... Não tem como sair tudo perfeito. Exato, né? Nós vamos ter áreas que vão precisar dar um olhar mais afinado. Mas, no geral, só elogios. É incrível ver esse crescimento, né? Até aproveitando para falar dos carros, eu no domingo passado trouxe meu pai e a gente percebe o quanto o estacionamento da feira vem aumentando também para comportar, né? Todo o número de pessoas que a gente recebe. E meu pai até brincou, ele disse, quando eu era piá, eu lembro que tinha uma pedreira aqui, né? Porque o pai trabalha com calçamento. E agora isso aqui já é tudo o estacionamento da feira. Então, meu Deus, como cresce, né? Com os anos e cada vez vai crescer mais, né? Verdade, Fábio. Assim, eu lembro que em um ano, eu não vou lembrar exatamente o ano, mas eu vim na feira com a então secretária de saúde do município, a Claudete Cruz, muito minha amiga, a querida da Claudete. E estava chovendo, nós estivemos no estacionamento e quando nós descemos do carro, a gente se atolou no barro, né? Foi uma coisa bem... e a gente até comentou naquela época, né? Poxa, né? Nós precisávamos ter um estacionamento melhor estruturado. Esse também foi um ponto que nós tivemos muitos elogios, que foi a questão da estrutura do parque, que melhorou significativamente. Aqui o palco principal, né, com melhor estrutura, os estacionamentos, né, com áreas asfaltadas, o que não era asfaltado estava cascalhado, estava, né, até que nós tivemos dias de chuva também, e para não acontecer o que aconteceu comigo em outros anos, né, do pessoal se atolar mesmo, né, o estacionamento estava bem organizado, né, então essas coisas fazem a diferença. Os expositores também elogiando bastante, né, a questão da estrutura do parque, banheiros novos, não, enfim. E muitos assim, banheiros também, né? Tinha disposição. Muitos banheiros, né? Então é isso. A gente precisa, pra gente a gente tem que pensar que a FENAMILHO ela tem um caráter internacional, são pessoas que vêm de outros países, regional, muita gente aqui da região Santa Rosa e Juí, né, dos nossos municípios vizinhos, vem prestigiar a FENAMILHO e nós precisamos bem acolher essa população toda que vem. Para que, né, saiam falando bem da nossa FENAMILHO e que estejam em outras edições, né? Com certeza. Falando então dos expositores, empresas, vou puxar o gancho já para falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores. Legal. Né? Assim como a equipe de voluntários precisa de pessoas ali para tudo funcionar,
o 10 Mais Podcast também precisa de empresas, né, que acreditam no nosso trabalho para que a gente possa estar aqui, então, apresentando um trabalho de qualidade para a feira. Então, os nossos patrocinadores, iFood, né, aplicativo da Delivery, ontem estávamos entrevistando o pessoal também, Vegas Burger, né, hamburgueria aqui de Santo Ângelo, LL Serviço de Engenharia, trabalham com elevadores também, Rota Smart, serviço de segurança, Arquitê, escritório de arquitetura, responsável pelo design também aqui do nosso espaço, Daisy com Arcor, distribuidora, né, que tem aqui todos os nossos doces à vontade para o pessoal, Wizard Idiomas, né, Escola de Idiomas de Santo Ângelo, Pazini Imóveis, MK Containers e Supermercado Becker. Então, todas essas empresas acreditaram no nosso trabalho, né, e fizeram que tudo isso fosse possível, né, o trabalho que a gente vem fazendo de cobertura da feira, né, dos shows, dos espaços, de também ter essa conversa com o público, né, a expectativa deles. Hoje a gente vai conversar um pouco também com o pessoal para saber como é que está a expectativa para o último dia, dos expositores, como foi, né, como foram esses dias de feira. Então, as empresas também são bem importantes. Jonathan, eu quero que se tu fosse deixar uma mensagem aí para os jovens, especialmente, que têm interesse, né, em trabalhar como voluntários na próxima feira ou em outras feiras também, qual é a mensagem que tu deixaria para eles? O trabalho voluntário, ele é fundamental, ele é muito importante, né, importante para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, importante para nós como pessoas, né? Então, assim, sempre que possível, né, vamos fazer um trabalho voluntário, nos eventos, nas instituições. Aí nós temos muitas instituições que carecem desse trabalho, nos clubes de serviço, né? Venham para o Rotaract, venham para outros clubes que fazem a diferença na nossa comunidade. Às vezes a gente, né, fala muito de que as coisas não estão indo bem, que, né, falam muito dos nossos governantes. Poxa, vamos dar nossa parcela. A transformação, ela começa por nós, né? Na nossa iniciativa. Então, quer dizer, essa porta do serviço voluntário, ela é a que vai transformar mesmo. Ela tem essa possibilidade, né? Então, sempre que nós tivermos, né, formos convidados, formos desafiados, vamos encarar isso, né? O serviço voluntário, ele é importante, ele faz a diferença, às vezes faz a diferença para um evento todo, para uma comunidade toda, né? Então, a gente tem que ter isso bem em mente. A gente sempre vai estar aqui, né? Agora a gente vai fazer o balanço, né, junto com as outras comissões, né, da comissão de voluntários, e possivelmente em outras edições da FENAMILHO ou de outras feiras aqui da nossa cidade, nós contaremos com o serviço voluntário. Então, todos convidados, né, desde já. Fica o recado aí já, né? Aproveitando que tu falou dos governantes, né, quero aproveitar já o gancho também. A gente teve a visita do governador Eduardo Leite, né? Como que tu enxerga isso, né, a presença do governador na feira? De que forma tu enxerga que isso, com certeza, é muito positivo, mas eu quero que tu fale um pouquinho como foi. Extremamente positivo. Eu acho que qualquer espaço em que nós venhamos a contar com representantes, governantes desse gabarito, como um governador, como um ministro, como aconteceu, como um representante, né, da CONTAG, por exemplo, isso mostra a força da nossa feira, né? Se a FENAMILHO fosse um evento, né, menor, um evento que não tivesse tanta expressão, com certeza nós não contaríamos com essas representações, né? Pessoalmente, eles mandariam um assessor, mandariam algum recado, mas não estariam presentes. E mesmo que às vezes a gente torça o nariz, a gente acha que não, é muito importante. Por exemplo, o governador estando aqui, nós podemos apresentar algumas reivindicações, né? Sejam a pessoal da agricultura familiar, por exemplo, que passou por um problema de estiagem, né? Tem uma comissão que agora está trabalhando, foi lançada na Câmara de Vereadores, da qual até eu me integro, né, que é pela vinda do curso de medicina gratuito para a região das Missões, né, vinculado à Universidade de Cerro Largo, né, Universidade Federal da Fronteira Sul de Cerro Largo, né, com um possível polo em Santo Ângelo. Quer dizer, veja só quantas demandas nós conseguimos apresentar com a simples presença do governador aqui, né? Então, quer dizer, ou na abertura da feira, que nós tivemos o Edgar Preto, né, que é o presidente, né, da CONTAG, e ele estava aqui, da CONAB, perdão, ele estava aqui, né, e os agricultores puderam apresentar esse balanço e essas reivindicações para ele. O contato, né, tu poder estar próximo de uma pessoa assim, né, tão importante,
poder ouvir, né, o que tu tem para Exato. sugerir, né? Não, Isso em outros meios nós não teríamos essa possibilidade. Ou se para nós fazermos isso, nós íamos ter que nos deslocar, talvez solicitar uma audiência, não tendo garantia nenhuma de que nós seríamos atendidos, porque isso já aconteceu, né? E não, eles estão aqui, eles estão aptos a nos ouvir. Essa é a oportunidade. E é importante também frisar que, não, é bem como tu falou, não é sobre partido político, né? É sobre entender que ele está no poder hoje e ele é a pessoa que vai nos ouvir, que pode fazer alguma coisa, né? Exatamente. Então, Essa questão partidária, assim, a gente nem deve, a FENAMILHO nem deve entrar nessa questão, porque muitas pessoas que trabalham aqui, elas são de diferentes bandeiras, partidos, ideologias, né? A gente está visando o bem comum, o bem da nossa feira, o bem da nossa comunidade. Essas outras questúnculas, né, que a gente fala, isso fica para segundo plano. Isso aí. Jonathan, quero te agradecer, então, por estar aqui conosco hoje, né? Falando um pouquinho sobre a comissão de voluntários. Deixo agora o espaço para ti encerrar, né? Deixar uma fala aí. Tá. E realmente o agradecimento, porque eu acho muito importante. Eu acho que uma feira ela não acontece, como a gente falou antes, sem voluntários, sem uma equipe grande por trás que está nos bastidores e que muitas pessoas nem sabem, né? Talvez muitas pessoas nem saberiam que toda essa galera está aí trabalhando voluntariamente, né? Exato. Então, com certeza foi essencial para que o sucesso da feira acontecesse, né? Está acontecendo ainda hoje, o último dia, né? Isso. Então, deixar um espaço para o teu encerramento. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado à equipe aqui do 10 Mais Podcast, né? Fiquei impressionado com a estrutura, né, aqui do podcast, muito bacana. Isso também é um diferencial, nós não tínhamos em outras feiras, né, um serviço de mídia como esse. Isso é muito bacana, aproxima as pessoas, divulga, né, o que está acontecendo na nossa feira, as pessoas que passam, porque é isso que você falasse. Uma feira ela é feita de muitas mãos. Não é a mão do presidente Voese, não é a mão do Jonathan, não. São todas essas mãos em conjunto que vão fazer a feira acontecer, como aconteceu, e ela ter o pleno êxito, né? Então, a gente fica muito agradecido pelo convite aqui do 10 Mais Podcast, e muito feliz também de ter conseguido, né, estar conseguindo, na verdade, porque a gente ainda está, né, até o final. Aí até fechar o portão da feira, a gente vai estar aí trabalhando, né? E às vezes até depois de fechar o portão. Mas é isso, né? A gente todos nós estamos de parabéns, a feira está acontecendo ainda, né? Quem tiver oportunidade, vem, acompanha. Dá tempo ainda, né? Dá tempo, né? Tem boas promoções, né? Final de feira sempre é o momento ideal para vir fazer as últimas comprinhas, né? Comprinhas, né? Por um precinho bem bacana, né? Então, venham e, no mais, contem sempre conosco. Muito obrigada, Jonathan. Obrigada, e assim encerramos mais um 10 Mais Podcast oficial da FENAMILHO 2023.